Olá, que alegria estar mais uma vez com vocês nesta manhã. Começar o dia meditando na Palavra de Deus é um privilégio. Sendo assim, eu quero te convidar a abrir o coração e se preparar para um tempo de reflexão espiritual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e hoje vamos considerar o que o apóstolo nos diz no capítulo 14 da carta. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo alguns versos que vamos destacar. O primeiro versículo do capítulo 14 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aqui Paulo vai considerar que é bom procurar conhecer os nossos dons. E não somente conhecê-los, mas também é fato que podemos pedir a Deus os dons que são mais valiosos para a igreja. Por isso ele diz: procurai com zelo os dons espirituais. Mas ele segue dizendo: mas principalmente que profetizeis. Podemos tomar o termo profecia aqui como o ato de proclamar a palavra de Deus, seja no ensino dela ou na pregação. Paulo diz que profetizar é mais importante, porque o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e também consolando. Como temos acompanhado, o apóstolo Paulo vinha trabalhando com aqueles crentes de Corinto a questão dos dons espirituais nos capítulos anteriores. Se fizermos uma breve recapitulação, veremos que no capítulo 12 ele havia dito àqueles irmãos que os dons, os serviços e as realizações são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo enfatizou que há uma diversidade de realizações, mas em tudo há uma unidade essencial no Espírito, porque o Espírito é o mesmo. Isso nos ajuda a entender que tudo o que fazemos deve ser fruto de um mesmo espírito, de um mesmo impulso. Isso vai nos ajudar no exercício dos nossos dons. Paulo havia dito também que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O exercício dos dons tem que contribuir, tem que ser útil, precisa fazer sentido. Recebemos os dons para usarmos visando a um fim proveitoso. Portanto, aquele que ministra a palavra de Deus o faz para um fim proveitoso, para o bem comum, porque quando prega, deve edificar, exortar e consolar. Como na igreja somos membros do mesmo corpo, o que fazemos deve ter o objetivo de edificar. Tudo o que fazemos deve ter um fim proveitoso, deve buscar o bem comum. Paulo está preocupado, primeiramente, com a edificação da igreja. Ele desenvolve essa ideia nos versos 7 e 8, utilizando exemplos da música, para dizer que até mesmo os instrumentos musicais devem ter sons distinguíveis. Verso 7 ele diz: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Verso 8: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? O que se fala, profecia, e o que se toca, música, deve ser claro, inteligível, discernível, compreensível, para que a igreja entenda e então seja edificada. Na sua intimidade, você pode ser edificado talvez de outras formas, mas na igreja, no coletivo, no culto público, na reunião dos crentes, na assembleia, temos que pensar uns nos outros. É preciso que haja entendimento para a edificação em tudo que fazemos. No verso 15, ele vai orientar sobre a forma correta de orar e cantar, e vai dizer: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Vejam que até mesmo na oração e na música a mente está envolvida, para que todos os que ouvem sejam edificados e haja entendimento do que se faz. Na língua portuguesa, o termo entendimento, assim como todos os outros que derivam do verbo entender, se originam a partir do latim intendere.
Entender também pode ser traduzido como estender, e está relacionado com o ato metafórico de estender, esticar ou alargar o conhecimento. E isso com o fim de se chegar a um objetivo pretendido. A ideia é de que as partes envolvidas sejam esclarecidas. Por isso devemos orar e cantar com o Espírito. Afinal, nosso Deus é Espírito, e o que fazemos deve ter esse aspecto transcendente. Mas também orar e cantar com a mente, com o entendimento, com a razão, para sermos esclarecedores da mensagem. Muitas pessoas têm sofrido por falta de esclarecimento. Quanta obscuridade em nosso mundo! Por vezes, a falta de esclarecimento e entendimento naquilo que fazemos, e então não há fruto para o bem comum, apenas repetições de modelos e fórmulas que não trazem edificação para os crentes. O conhecimento não está se alargando. O que se faz, se diz e até mesmo o que se canta não é feito com o fim de se estender o conhecimento. A inspiração que o apóstolo nos traz nesse capítulo é para que busquemos sempre o entendimento. Precisamos ser esclarecedores da mensagem de Deus para o bem comum, para o bem de todos. Se não houver clareza, nossos encontros serão de pouco proveito e correremos grande risco de cairmos em confusão. Mas nosso Deus não é Deus de confusão, como nos diz o verso 33, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E no verso 40, ele segue orientando: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Que Deus nos abençoe mais uma vez e que sejamos esclarecedores na transmissão das verdades do Evangelho. Desta forma, estaremos exercendo os nossos dons com um fim proveitoso.